Olá, sejam bem-vindos a mais um Liderando com Sabedoria. E começando a nossa aula de hoje, eu quero trazer aqui para você um entendimento pouco mais científico. Como muitos de vocês já sabem, minha formação básica é engenharia mecânica. Então, como uma engenheira, eu gosto muito de dados, gosto de estudos comprovados, e aí a neurociência, ela explica hoje muitas coisas do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. E é isso que eu quero começar compartilhando com você, para que você entenda como que funciona o processamento do nosso cérebro. Às vezes você pode até se considerar uma pessoa pouco emocional e muito mais racional, mas mesmo as pessoas que são extremamente racionais tomam 85% das suas decisões baseado no emocional. E eu vou explicar para você o porquê disso. Imagine o seguinte: o nosso cérebro, ele tem o lado consciente e o lado do subconsciente. O lado do consciente é como se ele fosse o processador do computador. Ele analisa todas as informações recebidas, processa e toma uma decisão. E o subconsciente é como se fosse o nosso HD, o nosso SSD. Tudo o que nós recebemos de informação, seja informação visual, auditiva, sinestésica, ou seja, tudo que você vê, ouve e sente, é gravado no seu subconsciente. Ele é um grande HD que guarda todas as suas informações, desde o seu nascimento e até mesmo antes do seu nascimento. Eu falo, poxa, como assim antes do meu nascimento? Quando a gente é criança, ou até mesmo quando somos adultos, escutamos nossos pais, avós, parentes mais velhos, amigos mais velhos contando histórias do passado. Até mesmo na escola, a professora de história nos conta muitas histórias do passado. E principalmente quando nós somos crianças, toda a nossa imaginação ela é muito fértil. Então, quando alguém te conta uma história na sua infância, você consegue imaginar essa história e essa história ela é gravada também no seu subconsciente com emoção, com tudo que você ouviu, tudo que você sentiu, tudo que você imaginou. Porque hoje a neurociência também já comprova que o cérebro não consegue identificar a imagem gravada se ela realmente aconteceu ou se nós imaginamos. E aí que estão as situações. Dependendo de como foi a sua infância, dependendo de como foram as crenças que você recebeu durante todo o seu crescimento, você pode estar sendo afetado hoje por isso. E é o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Graças a Deus, nós estamos num mundo mais livre, num mundo onde, principalmente aqui no Brasil, onde nós temos acessos à informação. Nós podemos crescer, evoluir, nós podemos mudar de patamar, mudar de nível. E eu recebo muitos empresários aqui que estão com esses sentimentos de ansiedade, de dúvidas, sentimentos que causam ações, que causam comportamentos de. E aí a gente começa a entender primeiro o lado cognitivo. Essa pessoa tem muita experiência, essa pessoa já conhece muito do assunto dela, por que que ela não está tendo sucesso? E aí, quando vamos estudar o lado comportamental, a gente vê que é o comportamento autodestrutivo que ela teve que fez com que ela às vezes perdesse tudo ou quase tudo. Ou até mesmo ainda nem perdeu, mas está no caminho de tanto sentimento negativo e falta de ação que ela está tendo. Porque sentimento negativo traz falta de ação, ou ações em que a gente vai mais ainda se auto-sabotar. E quando nós conhecemos essa questão de como o nosso cérebro consciente e subconsciente ele funciona, nós entendemos que aqui o consciente, quando vai buscar uma informação lá no subconsciente, e essa informação está atrelada a um sentimento ruim, a decisão do seu cérebro consciente é uma decisão
muitas vezes, praticamente 90% das vezes, contra você. E por que isso acontece? Lembra que eu falei que o consciente, ele é o processador, ele processa todas as informações, ele vai atrás do subconsciente, onde está gravado tudo? Essas informações do subconsciente são tão detalhadas, mas tão pesadas numa linguagem mais da informática, que o consciente não consegue processar. Então, ao invés de ele ir lá buscar todo o visual, tudo que ele escutou e tudo que você sentiu para ele processar isso, não, o que ele faz? Ele vai lá, ele busca a emoção daquilo e traz para você tomar uma decisão. E é aí que mora o perigo, porque eu tenho, por exemplo, atendido muitos empresários em que os pais, os tios, os parentes mais velhos, os amigos mais velhos, por exemplo, não eram empresários, eram CLT, eram pessoas concursadas. Então, o que ele recebeu de informação na infância é que você trabalhar como empregado, você ser concursado, você ter um valor fixo que você vai receber mensal é muito seguro. E isso traz aquele sentimento de fato de segurança. E aí, na hora que essa pessoa cresce e ela vê que ela tem tino para ser um empresário, ela tem todo o perfil e ela é feliz sendo empresário, na hora que ela começa a crescer, na hora que ela começa a ter sucesso, ela acaba tendo todos esses sentimentos ruins que levam ela a uma autossabotagem. Não é incomum eu receber aqui no Instituto pessoas que estão nessa situação, pessoas que são empreendedoras, que são até mesmo já empresários, e estão se perguntando se não deveriam voltar ao CLT. E é aí que é importante a gente entender desses conceitos, porque hoje, através da PNL, dessas técnicas mais modernas, nós conseguimos ressignificar esse sentimento que está no subconsciente e trazer para ela clareza que tudo que ela escutava naquela infância não era a verdade, era a verdade dos pais dela, era a verdade dos tios, mas não necessariamente a verdade da vida, muito menos a verdade para ela. Porque para essas pessoas, você ser CLT ou até mesmo concursado, as amarra de um jeito que as deixa infelizes. Elas precisam viver outro tipo de padrão de trabalho. E aí é nesse momento que a gente aplica, né? Eu aplico todas as ferramentas de PNLs que são porque cada caso é um caso, então dependendo da situação eu tenho que aplicar uma ferramenta, dependendo é outra. Então é nesse momento em que eu faço uma anamnese, tento entender exatamente quais são as possíveis causas raízes que estão despertando esses sentimentos negativos, esses sentimentos que fazem com que essa pessoa procrastine o seu sucesso, e aí a gente aplica esses exercícios para que ela possa, de fato, ressignificar isso e ser livre para alcançar, viver e desfrutar o seu sucesso. Então, talvez você esteja vivendo isso hoje, eu conheça pessoas que estejam vivendo isso hoje. Talvez você ou pessoas conhecidas já passaram por situações assim, situações de mudança que estavam indo muito bem e que, de repente, por algumas ações, decisões erradas, tudo foi por água abaixo. E aí é o que eu falo para você, para a gente poder realmente fazer com que você reescreva esse significado na sua mente e seja livre para viver o seu sucesso. Tem dois caminhos hoje que eu conheço, ou é através de cursos específicos para isso, treinamentos específicos. Um deles eu tenho, é o Reconstruir, que é um treinamento de um dia inteiro, onde você realmente se reconstrói para você refazer tudo isso e tirar essas amarras do seu passado que te impede de viver o seu sucesso. E um outro método também que eu utilizo muito são as próprias mentorias, né? Mentorias de 1h30, 2 horas, dependendo do caso. E aí é onde nós trabalhamos essa situação para que você também possa quebrar isso. E aí você me pergunta, mas Gi, um curso de um dia inteiro e uma mentoria resolve isso? Eu falo para você, na maior parte dos casos, resolve.
A não ser que você tenha sofrido muito na sua infância, o trauma tenha enraizado muito. Uma sessão, às vezes, vai ser pouco, você vai ter que fazer algumas a mais, mas eu falo para você. É uma é tão bom ver as pessoas se libertando de algo que elas nem sabiam que elas tinham, de algo que estava no subconsciente delas, de algo que não as faziam crescer, que vale muito a pena. Quantas pessoas muitas vezes estão em situações que não conseguem alcançar o seu sucesso e entram em até depressão? E quantas sessões de terapia comum não se precisa para resolver isso? Né? Então, isso é o que eu trago junto também com todas as soluções que eu tenho. Né? Nós não temos um instituto de terapia, pelo contrário, nosso instituto é um Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e Alta Performance. Então, tudo que nós buscamos aqui é para que você alcance sua alta performance, o que é o sucesso para você, mas nós entendemos durante toda essa caminhada, principalmente junto com as pessoas que nos buscavam, que essa inteligência emocional, esse conhecimento em neurociência, em PNL, ele tinha que ser agregado para poder realmente acelerar e desbloquear isso. Porque às vezes as pessoas já sabiam todo o seu conhecimento técnico que elas deveriam de ter para se desenvolver naquela área, mas mesmo assim a gente vê que a pessoa acaba não se desenvolvendo, não tendo o sucesso que ela já deveria de ter pelo conhecimento que ela tem. E é aí nesse ponto onde nós aplicamos essas ferramentas para ressignificar e mudar isso. Então, eu espero que essa aula de hoje tenha sido muito esclarecedora para você. Se talvez você ou outro conhecido esteja nessa situação, a boa notícia é que existe sim uma maneira de a gente mudar isso e você começar a deixar isso para trás e realmente trazer o significado que faz sentido para a sua vida, para que você possa, de fato, viver o seu sucesso, ser feliz como você merece. E eu fico por aqui na aula de hoje. Não perca a aula de amanhã, porque vamos trazer mais casos assim para que você possa ir identificando, ver se você está sofrendo com isso hoje, ou até mesmo conhece uma pessoa que esteja sofrendo, para que vocês possam se desvencilhar disso de uma vez por todas, está bem? Então, peço a você que, se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, curta este vídeo, deixe aí o seu like, se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho para que você possa receber as notificações de novos vídeos. E eu te vejo amanhã, às 7h27, para a nossa próxima aula, para que você possa abrir a sua mente e ter o sucesso que você merece. Um excelente dia a todos!